Uma coisa simples, mas de difícil apreensão por vezes, pela história da nossa civilização, é que nós somos o nosso corpo. Nós somos algo inteiro, íntegro. O meu pé sou eu. O meu joelho sou eu. Se eu tenho uma atitude perante a vida, se eu sou uma pessoa contida, o meu braço é contido, a minha garganta é contida. Isso é muito importante para a gente também entender as patologias e as disfunções que ocorrem conosco. A atitude que cada um tem perante a vida determina a atitude dos seus órgãos, dos seus membros, dos seus tecidos, das suas células. Reich percebeu isso com bastante profundidade no processo de câncer, quando ele viu que, na verdade, era uma patologia que, de alguma maneira, nós produzimos quando assumimos determinadas atitudes. E atitude que, de certa forma, condensa a história do que possa ser, pessoalmente, uma opção pelo câncer, por essa biopatia, é a atitude de resignação. É importante que a gente compreenda que não existe, é impossível existir uma doença que seja somente do psíquico ou somente do somático. E é importante a gente notar que essas patologias, mesmo essas novas síndromes que acontecem, elas sempre trazem no seu bojo, atrás de si, um conjunto de atitudes que devem ser encaradas, devem ser mexidas no processo de cura. Realmente tem um caso, até indo além do possível, né? Era um caso de um dentista que contraiu AIDS profissionalmente, trabalhando, não faz parte de grupo de risco, nada. Quer dizer, ele é do grupo de risco por ser dentista, mas não é homossexual, não é nem hemofílico, não contraiu, a não ser pelo contato direto com a boca dos pacientes que ele tratava e que ele não usava máscara. Esse rapaz, durante 2 anos, ele esteve com o vírus HIV positivo. Ele não desenvolveu sintomas, ele construiu uma caixa orgânica para ele e fazia autohemoterapia e uso da caixa orgânica. No dia 15 de dezembro de 92, né, ele me telefonou dizendo que tinha uma grande notícia para dar, uma boa surpresa, mas que ele queria confirmar. E 15 dias depois ele chegou com a confirmação, tendo repetido todos os exames, que o vírus tinha se tornado negativo, não existia mais o vírus dele. E isto confirmado com... E para mais segurança, o laboratório que tinha feito os primeiros exames que deram positivo, esse laboratório tinha conservado as amostras de sangue dele anteriores e realmente confirmaram que era positivo. E na repetição, depois desse prazo, de que a partir de 15 de dezembro de 92, estava negativo. A caixa, como é que ele usava a caixa? Usava a caixa todo dia, meia hora por dia, a caixa, e fazia autohemoterapia toda semana. Com 10 centímetros de sangue, tirava da veia e injetava no músculo. E não fez mais nenhum outro tratamento. Nada. O que determina a dosagem do caso da autohemoterapia? É a gravidade do problema, né? Se for um problema mais grave, a gente aumenta a dose. Se é um problema mais simples, a gente reduz para 5 centímetros. Não há necessidade de doses elevadas quando o problema é menos grave. A maioria dos pacientes que usam a caixa orgânica não, eles estão assintomáticos, estão vivendo bem, sem sintomas, mas o vírus sempre presente. O único caso do vírus ter desaparecido foi esse caso desse dentista. Ah, sim, tenho certeza que ajuda muito, porque, como eu expliquei, vamos dizer, a bioenergética acrescenta um recurso a mais na imunoterapia, porque a primeira fase da reação contra o micróbio é
a congestão local, quer dizer, o sangue a fluir para o local, produzindo o que chama um processo inflamatório, visando com isso energizar a área e tornar desfavorável para o micro-organismo, seja qual for ele. Bom, com a bioenergética nós elevamos o potencial energético do organismo do aidético. E o vírus, embora sendo intracelular, embora habitando dentro da célula, ele não se prolifera com a mesma facilidade. Ele não consegue, a célula fica menos debilitada, ele não consegue destruir essas células com a mesma facilidade. Então a caixa orgânica já tem usado até em casos de AIDS e tem dado bem bom resultado. O cuidado mesmo é não haver abuso. Haver um exagero de tempo de uso desses aparelhos. Porque o excesso também de energia acaba produzindo sintomas desagradáveis. Eu mesmo contei que em vez de usar a caixa meia hora por dia, eu passei a usar 1 hora. Chegou um momento que eu passei a ter uma falta de ar, uma dispneia, que só melhorava eu fazendo esforço, correndo. Em vez de piorar com a corrida, ela melhorava com uma corrida. Eu tinha que sair do automóvel, se eu estivesse dirigindo, subir uma rampa, ou correr, passava na mesma hora o mal-estar da falta de ar. Por quê? Porque eu tinha acumulado uma carga tão grande de energia que eu tinha que dispersar essa energia para não sentir a falta de ar, que era consequente a não haver a necessidade de respirar tanto. Quer dizer, a respiração se tornava mais superficial, por não haver necessidade. E aí eu tinha que consumir oxigênio, fazendo esforço para voltar à respiração normal. Quer dizer, fazendo exatamente o contrário do que deveria acontecer, né? Quer dizer, que o esforço deveria aumentar a falta de ar. É exatamente o esforço que diminuía a falta de ar. E fazia desaparecer a sensação de falta de ar. Não era uma falta de ar por falta de oxigênio, era uma sensação de falta de ar por falta de movimento de subida e descida do diafragma. Ficou paralisado, né? Pelo excesso de energia. Então, também a dose excessiva não é que produziu prejuízo, apenas obriga a pessoa a parar, né? Cada um sente a dosagem. Eu, por exemplo, lá em Visconde de Mauá, eu como banho de cachoeira, que com aquela cachoeira eu ativo muito a energia da pele, né? Trazendo sangue para a pele, eu ativo energia. Além disso, a água de cachoeira é uma água que, devido à grande carga energética, quer dizer, a grande mistura de ar na água, aumenta o seu nível de energia. Além disso, eu tomo a água toda que eu bebo lá, é da caixa orgânica. Eu bebo vinho da caixa orgânica. Então lá eu não sinto. E, além disso, eu estou a 1.300 metros de altitude, onde o nível de energia é muito maior. E aí eu não sinto a necessidade de uso da caixa. Nas alergias, de modo geral, eu faço autoimunoterapia. E tenho tido excelentes resultados. E agora, por exemplo, hoje no consultório, tive uma paciente que tinha artrite reumatoide, já se locomovia com muita dificuldade, e agora está andando perfeitamente, é tudo normal com a autoimunoterapia. Um ótimo resultado mesmo. Agora, ela trouxe uma amiga e vai fazer uma caixa orgânica também, já que a doença sendo psicossomática, autoimune, né, a artrite reumatoide, em que o psíquico influi muito no corpo, no somático, a caixa orgânica vai ter um efeito muito bom, porque vai relaxar, vai colocar a paciente numa condição receptiva até para os tratamentos que se usa, né? No herpes, por exemplo, na herpes zoster, eu tive experiência muito boa com gerador atom, reduzindo o prazo de cura do herpes zoster muito rápido, que é um vírus, e foi excelente o resultado. E também
num caso de uma osteomielite do punho de uma moça, que era nessa época trabalhava no INPS, e ela era farmacêutica, e ela trabalhava no setor de medicina, chama de projetos especiais. Eu trabalhava nisso. E ela começou o punho dela, que tinha sido lesado num acidente de automóvel 8 anos atrás, sem que houvesse nenhuma ferida, nada. Quando houve o pai dela morreu, quer dizer, quando ela entrou em depressão por causa da morte do pai, o punho começou a inchar e ela fez uma radiografia, e a radiografia foi compatível com osteomielite. Então foi marcado uma curetagem do punho, dos ossos do punho, né? Não recordo de que lado, de que mão era. Mas quando estava já decidido isso, marcado inclusive o dia da internação, foi pedido pelo ortopedista que a havia operado 8 anos antes, que foi pedido os exames todos para ela poder se internar e fazer aquela curetagem. Eu então consegui uma placa para ela, que é Atom, do gerador Atom, e mandei ela colocar, ela não dormia dias, e mandei ela colocar no punho aquela placa. A esperança que eu tinha de cura é que o punho é uma articulação delgada. Essa energia é uma energia orgânica, uma energia de comprimento de onda longo, é de baixa penetração, ela não penetra em grande profundidade. Mas como a lesão no punho era bem superficial, o punho é bem delgado, né? Não seria o caso se fosse na coxa, vamos dizer, uma massa muscular muito grande. Eu então achava que era possível. E ela começou a colocar a placa e teve logo melhora, e isso começou numa quinta-feira. Na sexta já conseguiu dormir, sábado começou a desinchar, domingo ela já não sentia nada, e na segunda, quando ela foi na Casa de Saúde, onde ela ia ser internada, ela teve a surpresa de a radiografia, o cirurgião que ia operá-la disse: não, em vista do que houve, vamos radiografar de novo para ver se há necessidade ou não da cirurgia. E ele radiografou de novo e disse: não há mais necessidade nenhuma de cirurgia. Porque tudo que aumentar o nível de energia produz relaxamento muscular. E a dor ocorre em função de compressão de nervos devido à contratura muscular. A dor é sempre contratura. A velha história que sempre o povo, a sabedoria popular, quando coloca a bolsa quente nos lugares onde dói, é certíssima, porque produz o relaxamento, e o relaxamento produz, vamos dizer, uma diminuição da dor. Porque os nervos que estão comprimidos pela contratura passam a ficar soltos, deixam de sofrer a compressão. E aí vem o alívio da dor. Então o aquecimento, tudo que produz dilatação vascular, e o aquecimento produz dilatação, cede à dor. Ao contrário, o frio, o gelo, a anoxia, a falta de oxigênio nos tecidos, pelo congelamento, produz dor, e dor intensa. Porque a energia, na ponta da energia, ela sai pela ponta dos dedos. O grande emissor de energia são as mãos e os olhos. Como a energia não estava sendo drenada, ela ficou estagnada, uma energia doente. Daí a razão do dedo ir tomando a forma de garra, fechando a mão, forma de garra. Com a drenagem da energia, dessa energia doente, que o Reich chamava de DOR, Deadly Organ Energy, a drenagem para a água, automaticamente vinha para o local uma energia saudável. Saía doente para a água e era substituída por uma energia saudável, e produzia então
o relaxamento da musculatura e o nervo que estava sofrendo compressão deixava de estar comprimido. E havia melhora, como houve simplesmente nem melhora, houve a cura mesmo da neurite. Quando a energia está estagnada, parada, é quando cabe a drenagem de energia. O bom seria se drenar essa energia, jogando lá para a água, e depois colocar energia saudável no lugar. Esse é que seria o ideal. A pior, a ansiedade é um pouco diferente da angústia. Uma angústia é a falta mesmo de energia. É o bloqueio total da circulação de energia, né, que leva à depressão. A ansiedade é a falta de descarga, gerando uma dificuldade de carga de energia. Quer dizer, a angústia ainda é pior ainda do que a própria ansiedade. A ansiedade é um estágio em que o bloqueio não é... A energia ainda pode circular, enquanto que na angústia há um verdadeiro fechamento, é um anel, são os anéis que chamam, o Reich descreveu os vários anéis que nós temos e que bloqueiam a passagem de energia. Então, seja o anel ao nível do pescoço, tem um ao nível do abdômen, do diafragma, anel genital, são vários anéis que nós temos. Até ao nível da vista nós temos também bloqueio também de energia. Anel, aqui temos ao nível das mandíbulas, nós temos outro anel. Então são a circulação de energia que deveria fluir, essa energia fluindo no corpo, pela face ventral, descendo pela ventral e subindo pelo dorso, fazendo essa circulação contínua, ela fica bloqueada. E bloqueada causa doença. O bloqueio de energia. Os acupunturistas corrigem esse bloqueio através da colocação de agulhas nos pontos de condensação de energia, fazendo ela fluir. E aí conseguem a cura do paciente, ou pelo menos o alívio do paciente, com as agulhas, né, de acupuntura. E outros usam os dedos, né, com doi, que dá resultado também. Sedação seria compressão contínua para que aquela energia bloqueada volte de novo a fluir, né? E a sedação e a tonificação, pressão descontínua, é para tonificar os pontos que estão com falta de energia. Se puder colocar no sol, melhor, para carregar, para ela ficar mais... Porque ela, na realidade, se autocarrega, porque fora sendo matéria orgânica, que é algodão, ela tende a captar a energia que está no ar. Ela, em qualquer lugar que ela se encontrar, desde que ela esteja ao ar livre, em contato com o ar, ela se carrega. Agora, o sol ainda incorpora mais energia ainda, quer dizer, a carga será maior no sol, né, se ela receber sol. Aí, com uma manta orgânica também, sempre o sol por isso que as horas na caixa orgânica, que o nível de energia é mais alto, é de 8 às 16 horas. É quando o nível de energia chega ao máximo. E depois ele tende a diminuir. Quando o sol desaparece, vai diminuindo, e na madrugada é quando o nível de energia é menor de todos. Agora, o que não se pode usar é quando cai tempestade elétrica. Porque aí a qualidade da energia se torna ruim. Aí a dó é a energia que, em vez de ser azul, passa a ser avermelhada. E em vez de ser de polaridade negativa, que é saudável, passa a ser positiva. E em vez de circular de oeste para leste, ela circula de leste para oeste. E houve uma vez que eu tive a impressão que estava vendo centelhas. É quando houve um período muito seco e a umidade caiu a níveis muito baixos, aí é que se percebe, porque quando o nível de umidade é alto, é por isso que o Reich via bem essas partículas no hemisfério norte, no lugar que era seco, e aqui nós temos muito mais dificuldade de vê-las, é por causa da umidade.
Agora, como teve um período muito seco, não me recordo ainda mais onde foi, mas eu cheguei a ver aquelas fagulhas azuis, mas depois não vi mais. Eu vi uma vez que coincidiu com um período muito grande sem chuva, muito seco lá. O fumo tem dois prejuízos. Um é o alcatrão, que é o mais grave de tudo, devido ao efeito cancerígeno do alcatrão, que é produzido pela queima do papel do cigarro. Queima do papel. Por exemplo, quem não puder deixar de fumar e substituir o cigarro pelo charuto ou pelo cachimbo, já está fazendo um benefício à sua saúde. Porque o pior prejuízo do cigarro é o papel. O efeito cancerígeno do cigarro é a queima do papel, o alcatrão produzido na queima do papel do cigarro. Agora, já a nicotina, que é do próprio tabaco, o efeito dela é muito menos nocivo. O que tem vamos dizer, é a nicotina que cria a dependência ao cigarro, ao fumo, de modo geral. Porque a nicotina é um alcaloide, como são esses tóxicos que viciam, que criam dependência. A nicotina cria dependência por ser um alcaloide e impregnar o sistema nervoso. Daí a necessidade do fumante de continuar a fumar, mesmo quando o fumante quer deixar de fumar, ele luta muito devido à dependência criada pela nicotina, que é o alcaloide. Não é o papel do cigarro que vicia ninguém, a queima do papel. Esse é o cancerígeno. E o efeito irritativo da própria fumaça sobre o pulmão, produzindo pela irritação a pior das doenças de pulmão, praticamente nivelada com a do câncer de pulmão, que é o enfisema pulmonar, que inutiliza o pulmão, que torna o pulmão inelástico. O pulmão depois não pode mais se expandir, e a morte da pessoa por enfisema é uma morte triste porque é lenta. É um sofrimento com dispneia gradativa e sempre piora e sem possível reversão. O pulmão já perdeu totalmente a sua elasticidade. As drogas usadas para deixar de fumar, como por exemplo a nicotina, chama-se um produto com nicotina que contém ácido nicotínico, que é o nicotilés, por exemplo, que é um nome de fantasia, né? Mas é o ácido nicotínico, né? Esse produto, ele ajuda a pessoa a deixar de fumar porque ele substitui a nicotina do cigarro. E a pessoa, com isso, sente menos a falta da nicotina do tabaco. Mas há outras coisas que mantêm a dependência, que é a necessidade de manter as mãos ocupadas. E isso o nicotilés, ou o ácido nicotínico, não substitui, né? Aí já vamos dizer, uma robotização da pessoa no caso do cigarro, que passa a ser o uso automático da mão para pegar o cigarro, para acender o cigarro, para bater o cigarro. E até a fumaça mesmo, a visão da fumaça. E os fumantes dizem que o cigarro é tranquilizante, que se relaxa. Ele não é tranquilizante, ao contrário. Ele até é excitante, mas dá esse sentido de ocupação. Quando a pessoa está, por exemplo, as pessoas que dirigem à noite, usam o cigarro como uma maneira de tempo passar, né? Mas tem muito inconveniente. Quando a medicina ortodoxa não tem os recursos suficientes para resolver os problemas das doenças trazidas pelos pacientes, eu então lanço mão da bioenergética como um recurso a mais para superar dificuldades que eu tenho na clínica, na terapêutica dos pacientes. Então a bioenergética não substituiu totalmente a medicina ortodoxa no meu uso, né?
e sim acrescentou um recurso a mais terapêutico. Essa é que é a colocação que eu faço. As doenças, por exemplo, que a medicina ortodoxa não tem recursos contra elas, por exemplo, nas doenças autoimunes, na artrite reumatoide, que os recursos são muito precários, aí eu entro com a bioenergética. É uma homenagem a Wilhelm Reich, o homem que foi o criador disso tudo, o homem que sacrificou a vida em prol da humanidade e que não foi entendido e que terminou melancolicamente morrendo dentro do manicômio judiciário. Esse homem merece a homenagem.